Olá, 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 tudo bem com vocês? Eu tô aqui tomando meu cafezinho de manhã cedo e recebi uma informação aqui para fazer esse áudio. Eu falei, bom, vamos gravar um áudio agora sobre esse assunto. O assunto que eu trago hoje para a gente refletir é sobre o sentimento e a imaginação. O que na verdade cria a realidade? O que é o sentimento e o que é essa imaginação, né? O Neville Goddard fala muito sobre o processo de imaginação, né? Como esse grande palco que manifesta, né? E assim como muitos outros pensadores e outras até pessoas que falam na internet sobre o poder da visualização, o poder de você saber o que você quer para você plasmar isso nessa realidade que a gente vive, que a gente diz ser física. E também tem o conceito, né, do sentir é o segredo, né? O sentimento, na verdade, é que colapsa a função de onda ali no ambiente. Então, me veio essa informação aqui agora como uma confusão até de o que é para fazer, né? Como que faz? A gente está sempre buscando aí a gente está sempre buscando a ferramenta perfeita, né? Eu digo nos meus atendimentos que eu trago os conceitos e os conceitos são ditos no presente, ali naquele momento com aquela pessoa. E a gente está em constante expansão, né? Então esses conceitos, na verdade, eles entram em profundidade à medida que a gente vai expandindo. Então é complexo às vezes a gente tentar explicar um conceito que a gente não viveu o conceito. A gente passa só o conceito para frente. Mas enfim, são níveis de consciência que a gente vai entrando em profundidade, e à medida que a gente vai entrando em profundidade desses conceitos e que a gente vai experienciando eles, né? Vivenciando, que aí a gente tem uma experiência não verbal, aí as coisas vão ficando mais interessantes. Então acho que senti de falar isso hoje sempre agora, né? Porque o momento que você está ouvindo também vai ser agora, pode ser daqui a um ano, daqui a 10 anos. Como eu concebo esse pensamento que é também um sentimento, né? É o pensar que cria, é o sentir que cria. Acho que o primeiro ponto é sempre lembrar que a gente está criando o tempo todo. E se a gente está criando o tempo todo, não é que quando a gente começa a navegar sobre esses assuntos, né, de criação de realidade, a gente acha que a gente só cria coisa boa, né? Quando a gente cria alguma coisa ruim, a gente não diz que foi a gente, foi o outro. Então, eu acho que é um conceito da gente lembrar sempre que a gente está sempre criando a cada fração de segundo. É agora, e cada fração de segundo não é nem fração de segundo, acho que é uma medida que a gente não consegue nem conceber na nossa realidade, a gente não consegue medir isso, nem velocidade da luz, eu acho que é muito mais ligeiro. E então eu acho que esse é um primeiro conceito, o conceito de que a gente está criando o tempo todo a gente está vivendo agora, e o tempo todo a gente está com possibilidades de sintonizar em estações diferentes para experienciar mais de você, dessa consciência mais do self, do criador. Eu acho que, em síntese, é como eu vejo hoje, agora,
na minha cozinha tomando um café. Então, a partir disso, né? Aí a gente tem esse lance, o sentimento, porque a pessoa acho que tá muito pautada na ferramenta. Qual é a ferramenta? Eu tenho que sentir ou eu tenho que criar? Bom, baseado nesse primeiro conceito que eu trouxe aqui pra gente refletir sobre, a gente cria o tempo todo. Então, se a gente cria o tempo todo, tem horas que a gente está sentindo várias coisas e tem horas que a gente está pensando várias coisas. Eu consigo conceber, é difícil falar às vezes, uma experiência. Quando a gente fala, a gente acaba reduzindo a experiência. Mas vamos lá. Eu não consigo ver separado. Todas as vezes que eu vejo separado esse conceito do sentir e do pensamento, me dá nó na cabeça. E por que eu falo isso? Porque quando você tem uma certeza dentro de você, a gente tem a certeza para mim, ela é a imagem junto com a emoção totalmente emaranhada, é uma coisa só, ela não é separada. E para mim essa certeza, que aí você pode chamar de fé, de confiança, né? O Neville fala em fé, é uma certeza que não gera dúvida. Para mim, esse é o pulo do gato. Esse é a certeza daquilo ou que talvez você não queira viver, né? Por quê? Porque você está fazendo aquilo há muito tempo e aquilo dali se torna uma certeza para você, né? Então, vou dar exemplos básicos, assim, de certezas, né? Eu tenho cabelo preto, né? E eu tenho a certeza de que eu tenho um cabelo preto. Eu não tenho dúvidas que o meu cabelo não seja preto. Então, talvez por isso que não venha fios loiros. Porque talvez se eu começar a exercitar dentro de mim, né, no mundo interno, na minha consciência, e eu começar a dizer e começar a me visualizar de cabelo loiro, quem sabe o meu cabelo não fica loiro. Mas eu tenho essa certeza, então isso não é pauta, isso não é questão pra mim. Eu não levo pra cama pra ficar visualizando que eu sou morena ou que eu tenho cabelo preto, sabe? Isso não é uma questão, né? Eu costumo dizer assim, você não leva pra um terapeuta que você quer trocar de cabelo, né? No sentido de tipo, porque você tem as suas certezas. E daí a nossa vida ela é espelhada à medida de acordo com essas certezas. E isso é muito lindo de você refletir, porque agora faz um 360 na sua vida e olha com detalhes a maçaneta da porta, olha o chão que você pisa, olha detalhes do seu corpo. Detalhes mesmo, seja um observador, assim como um artista, né? Observa como se fosse fazer um desenho, observa com detalhes os entornos da sua vida. Não precisa nem ir para fora e nem para a família, para não entrar numa complexidade. Mas olha esses detalhes, né? O seu fogão, a sua cozinha, se tem barulho, se não tem barulho. O detalhe do seu mobiliário, se a sua casa é clara, se ela é escura, se ela tem cheiro. E entra nesse universo como se você estivesse entrando no seu universo interno e não externo. Faz um exercício reverso, que tudo que você está vendo agora externamente é como se você estivesse olhando internamente da sua consciência. E é fantástico esse exercício porque você começa a brincar com esse sistema operacional meio, entre aspas, lógico, de você achar que tudo que você está vendo fora de você é fora de você, né? Não é um espelho interno. E aí, voltando para esse conceito, né, de o que eu preciso visualizar e o que cria a realidade, se é eu sentir que eu já conquistei, ainda mais o conceito do Neville de viver pelo fim, né? Eu tenho que sentir que eu já tenho o que eu quero, né?
eu tenho que visualizar o que eu quero, na verdade, eu acho que tem sim um exercício, né, uma sugestão que eu deixo aqui de reflexão, é exercitar esse lugar de trocar essas realidades, de começar a ver o mundo externo como um mundo interno refletido por você, sabendo que a cada medida que eu não consigo dizer que ela é tão pequena de universo, você consegue manifestar o tempo todo. Você vai andando e vai manifestando suas realidades sem esforço, porque isso é importante destacar aqui, que a gente tem uma relação com a manifestação como se fosse um esforço, né? Eu tô tentando manifestar e não tá dando certo. Não, na verdade tá dando certo, você que não tá gostando do que você tá vendo. Porque o tempo todo você não tem esforço na natureza. Tudo na natureza é flow. Então, não é uma quebra de braço, né? É você ter essa sensibilidade de olhar o seu universo, olhar o que você está... Você está parado ouvindo a minha voz aí, provavelmente num telefone, num computador, não sei. Para e reflete sobre o que você está vendo. Isso já é a sua manifestação. Você já é bem-sucedido nisso. Isso já é um sucesso. Independente de você gostar ou não do que você está vendo. Então, quando a gente começa a exercitar também esse lugar de que o que você está manifestando é uma convicção entre uma emoção, é porque é tudo tão amalgado, né? Tudo tão... É tudo uma coisa só. Tá faltando até palavra para falar, é difícil porque eu tô visualizando e eu não tô conseguindo trazer a palavra ideal. É tudo tão complexo junto que a gente fica tentando abrir como se fosse um computador, né, uma ferramenta, para ver qual peça que tá faltando para que eu tenha aquilo que eu quero, né, o tempo todo. Então, acho que tem esse exercício anterior, sabe? Esse exercício anterior de relaxar na realidade que já está sendo criada o tempo todo e que você cria que já está sendo bem sucedido. E eu ouvi uma frase, né, de o pintor, recentemente, um artista não duvida do que ele está criando, né? Ele pinta um quadro, eu faço uma escultura, eu faço uma pintura, eu não tô duvidando que aquilo tá ali. Eu deixo aquilo existir. Eu tento não dizer que é feio, que é bonito, que pode ser melhor ou não. Eu deixo primeiro aquilo existir. Às vezes eu até escondo um período, quando eu não entendo o que eu faço. Eu escondo e depois de meses eu volto àquele trabalho. Exatamente por isso, porque eu deixo as coisas existirem, eu não já chego julgando, você não tem que estar aí, você não pode ser dessa forma, senão eu perco a pureza da criação, que é simplesmente a manifestação por si, deixa ela existir ali. E depois você conversa com ela e diz o porquê que ela está existindo, o que ela quer te contar mais sobre você. Então a reflexão de hoje tem várias abas, porque eu sou essa pessoa que tem muitas abas abertas quando eu falo um assunto, porque também tem uma complexidade, né? As coisas são uma coisa só, né? Não são coisas separadas. Vamos lá, de que você está sempre manifestando esse universo o tempo todo, não existe o lugar, o dia que você vai manifestar, né? Aquilo está sempre sendo feito o tempo todo. E que quando a gente sente e a gente imagina, como uma convicção, como uma certeza, aquilo já faz parte de nós. E isso é mágico. Isso já faz parte, você já se identificou tanto com aquilo, que aquilo já é uma emoção e uma imagem completamente em unidade.
Então não tem assunto, não tem questão ali. Como o exemplo que eu dei, simples como uma cor de um cabelo, né? Então, por exemplo, meu cabelo tá ficando branco. Então eu tenho a convicção de que com a idade eu vou ficar com o cabelo branco. Eu poderia não ter essa convicção. Eu posso mexer nisso se eu quiser, mas eu nem quero. Eu tô deixando existir, né? Meu cabelo tá ficando branco porque eu tenho a crença de que quando a gente vai ficando velho... Então tem uma emoção aí junta, uma emoção, um sentimento de sentir a velhice, sentir coisas que com 20 anos eu não sentia, por isso meu cabelo tá ficando branco, somado com a imagem de uma pessoa idosa com cabelo branco. E aí isso entrou numa unidade dentro de mim, e isso não é uma questão no sentido de eu ficar pensando o tempo todo. E quando eu fico pensando, eu vou lá e pinto. Ou seja, eu tô usando uma terceira coisa que eu poderia usar a minha mente para deixar meu cabelo preto novamente. É basicamente eu mexer nessas crenças. Eu mexer nas convicções, mexer na raiz ali. Então, enfim, é como eu vejo e como eu quis trocar essa reflexão aí com você que tá ouvindo no meu cafezinho aqui. Então, é isso. Obrigada pela escuta, obrigada por ficar até o final ouvindo e espero que tenha ajudado essa reflexão aí no seu processo de autoconhecimento. Um beijo e até a próxima.